Eu tenho tentado focar o meu mandato em ações que venham fazer a diferença na vida do cidadão brasileiro. Então, tenho dezenas de projetos, um deles é esse, de nós mudarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente para que venhamos a tratar um pouco diferente o adolescente que comete crimes graves e que é reincidente em crimes graves. Porque, Wilson, o que nós vemos no dia a dia é a utilização de menores por organizações criminosas, por bandidos, para o cometimento de crimes, sob o manto de que esses menores não são punidos com rigor ou, por ser menor, eles têm um benefício da lei. Então, eu estou sugerindo uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, para dizer o seguinte, que aquele menor que for reincidente em crimes graves, ele não mais vai ser condenado ou vai ser imputado uma pena do Estatuto do Adolescente, e sim a pena do Código Penal. Então, se a pena do Código Penal, o que é? É reclusão, é prisão. Ah, mas ele é menor? Sim, ele é menor, ele tem 16, tem 15, tem 17 anos. Como que isso vai ser conduzido na sequência? Enquanto ele for menor de idade, ele vai ficar sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, e será a pena que ele vai cumprir, é a pena que vai estar de reabilitação sociocultural, socioeducacional. A partir do momento que ele completar 18 anos, ele vai para o estabelecimento prisional comum, como qualquer cidadão brasileiro, cumprir o restante da pena dele. Então, se nós colocarmos isso de forma efetiva, nós vamos causar um certo temor do próprio adolescente em aceitar o aliciamento para o cometimento de crime, porque ele vai saber, olha, acabou essa situação de que menor ele não tem nenhum tipo de imputabilidade penal e vem a cercear direitos e principalmente a liberdade, como é hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos dizem que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, senador, ele é perfeito e não precisa de reparos. O senhor está pronto para o debate? É um tema polêmico. Então, inclusive já recebi vários representantes daqueles que defendem o ECA e conversei com eles. Eles dizem muito, falaram assim, olha, o problema é a forma que ele é aplicado. Tanto a polícia investigativa quanto o Poder Judiciário não tem aplicado adequadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se aplicasse no rigor do Estatuto, nós não teríamos essa onda de criminalidade da utilização do menor como está. Para mim é muito tranquilo responder isso. Não está funcionando do jeito que está. Não está. Cada dia nós abrimos os jornais, ligamos o rádio, a televisão, nós escutamos, ouvimos ou lemos questões de crimes bárbaros onde houve a participação do menor. O menor, ele é utilizado sim por organizações criminosas e ele é dado como se tivesse uma segurança, um manto de que, olha, se acontecer alguma coisa, se assume a bronca aí, que eu aqui, nós cuidamos depois de você, porque você é menor, a você não vai acontecer nada. A hora que o menor souber, não, se eu assumir a bronca e se eu for me aceitar a ser corrompido, aliciado por essa organização criminosa, eu vou para a cadeia mesmo, então eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado. Ele vai ter um pouco mais de medo. No entanto, nós vamos sempre ter aqueles outros problemas, como, por exemplo, existem as lotações nos estabelecimentos prisionais, tanto em presídios quanto em delegacias, são as superlotações. Só que aí é um outro problema, é um problema do Estado, um Estado que eu digo não o Estado do Paraná, do Estado como entidade, é o mesmo Estado e municípios. É um problema do Estado que tem que arrumar um aparato, uma solução à questão prisional, os estabelecimentos prisionais, porque hoje também nós sabemos que os presídios, eles pouco ressocializam, né? Mas é uma forma mesmo de você retirar aquele cidadão do convívio com a sociedade, porque ele está sendo mal à sociedade. É que mudou muito o perfil dos criminosos no país nos últimos anos, né, senador? Mudou muito, né? É uma pena, né? Nós devemos estar caminhando por um momento de diminuição da criminalidade e a diminuição dos crimes bárbaros, né? Recentemente em Brasília, agora no começo do ano, tem um fato que ocorreu, onde sequestraram uma empresária, jovem empresária, para roubarem as 4 rodas do carro da empresária. Tinha uma encomenda, 3 cidadãos estupraram a empresária, depois pararam para pensar e falaram, bom, ela vai nos reconhecer, então vamos matá-la. Deram dezenas de facadas na empresária, ela não morreu, aí trancaram ela no carro e tocaram fogo no carro. Você veja o tamanho, aí tinha um menor envolvido. Então nós temos cada vez mais crimes bárbaros que as pessoas perderam um pouco da noção do valor da vida, né? Uma vida não tem preço, né? E as pessoas trocam por 160
R$60 uma vida. Então essas pessoas que fazem isso, realmente elas não têm noção, elas têm que ser retiradas do convívio com a sociedade. Sobre esse seu projeto, o que diz a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador? A comissão é a primeira responsável para analisá-la, distribuiu o projeto à relatoria do senador Eduardo Suplicy. Falei com ele na semana retrasada para que nós possamos o mais rápido possível fazer o relatório nessa comissão e depois mandar para a CCJ, e sugeri a ele inclusive que façamos na CDH uma audiência pública para chamar ali todos os representantes da sociedade, tanto o Ministério Público, entidades que defendem o menor, entidades que defendem a majoração das penas, a diminuição da pena, a maioridade penal, para nós fazermos um amplo debate em torno disso, porque o que não podemos é deixar da forma como está. Na forma como está, há uma sensação de impunibilidade. O menor, ele é tido como aquele que é inimputável, que ele entra na casa do cidadão, ele comete os crimes na rua também, e aparentemente a sociedade tem um sentimento de que a ele não é imposta nenhuma punição. Isso faz com que nós tenhamos uma sensação de impunidade geral. Senador, para a gente concluir, eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu trouxe esse assunto há alguns meses aqui na Rádio Banda B. É um projeto seu, né? É um projeto que que devolve, né, à escola, ao currículo escolar, a disciplina de moral e ética. Como é que está esse projeto? Que andamento que tem aí no Congresso Nacional? Esse é o projeto que, para mim, é o mais importante de todos aqueles que eu já sugeri ao Congresso Nacional. E olha que são muitos, inclusive a criação do Tribunal Regional Federal aqui no Paraná, mas essa questão da inclusão, da reinclusão das disciplinas de ética, cidadania moral e política no currículo escolar, eu tenho como um projeto de maior audácia até agora. Por quê? Porque nós queremos formar uma nova sociedade. Uma sociedade onde as pessoas conheçam um pouco mais os valores morais e éticos e onde a convivência em sociedade exige essa reeducação, porque cada vez mais somos urbanizados, né? Hoje o Brasil já tem aí uma taxa de urbanização de 95% da população brasileira. E cada vez mais nós vemos os conflitos que é viver num ambiente comum. Se nós não cuidarmos da formação ética, moral do cidadão, nós vamos ter cada vez mais dificuldade. Então, isso, necessariamente, eu digo a você, no tempo e no espaço, em 1 ou 2 gerações, nós vamos sentir que vai diminuir a criminalidade, que vai diminuir políticos corruptos, porque muitos vamos aprender a votar, e mais do que isso, aqueles que vão ser os políticos do futuro passaram por uma disciplina de ética, de moral, de formação de cidadania, de forma diferenciada do que aquelas gerações anteriores. Então, o que nós queremos é fazer uma nova sociedade brasileira dentro dos princípios éticos e morais. Porque assim, Adilson, nós queremos e vamos ser um país de primeiro mundo, nós temos que formar cidadãos de primeiro mundo. E como é que nós vamos formar cidadãos de primeiro mundo? É nós inserindo na vida do cidadão noções básicas, elementares, de cidadania, de ética, de moral e de política. Política por quê? Para que ele conheça um pouco melhor os seus direitos, os seus deveres, para que esse cidadão saiba qual é a função de um vereador, de um deputado, de um senador, de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, e na hora de votar ele saiba diferenciar qual é o melhor candidato, a melhor opção, a melhor proposta que ele está ali analisando naquele momento para o seu município, o seu estado e o seu país, né? Então, este é o projeto que já foi aprovado no plenário do Senado Federal no final do ano passado, e está na Câmara dos Deputados, distribuído às comissões. Então, acredito que agora, nesse primeiro semestre, nós teremos aí uma tramitação na Câmara dos Deputados. Vou a Brasília a partir de semana que vem conversar também com a Câmara dos Deputados para que agilize a tramitação desse projeto, que é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. Eu falei no começo na pergunta que seria outro assunto, mas na verdade um está ligado ao outro, porque se você ensina na escola moral e ética, logo a sociedade, nós não precisamos punir os garotos, né? Não teremos infratores na sequência, né? Adilson, os meus projetos, eles têm uma
lógica. Eu tenho procurado manter, inclusive, o meu mandato em cima disso. A minha ideia que eu tenho é precisamos ter um país forte. Para ser um país forte, nós temos que ser um país desenvolvido economicamente. Para ser desenvolvido economicamente, nós temos que ter os modais de transporte de forma ajustada. Essa é uma das minhas bandeiras, a questão dos modais de transporte. Nós precisamos também formar o cidadão. E para isso nós precisamos colocar o cidadão no convívio ideal em sociedade. Nós precisamos diminuir a criminalidade. Nós precisamos mudar ou ajustar os regramentos. E não é à toa, Gilson, que a Veja me deu o título de terceiro melhor senador do Brasil, a análise que ela fez aí dentro de uma série de critérios no final do ano. Porque eu tenho uma das minhas bandeiras